Olá, tudo bom? Para quem não me conhece, professor de defesa pessoal e um servo cristão. Eu queria comentar com vocês, que esse vai ser meu segundo vídeo, desse 2016, e vamos ter mais vídeos. Mas eu queria para vocês, hoje vamos falar sobre líderes. Qual o papel de um líder? O que significa ser um líder? E eu queria colocar para vocês que uma coisa que muita gente me colocou, uns amigos meus, na verdade, que eram como se fossem irmãos meus, comentaram falando que para mim, eles acreditam que o líder, expressão de líder para eles, além de Deus, é Lúcifer, Lúcifer, ele teve um papel de liderança, que ele foi um cara fodástico. Então, o cara top de linha, vamos dizer, falando que ele dava liberdade para algumas pessoas, para alguns anjos, algumas pessoas também, que ele era diferente de Deus, porque Deus tinha todo um processo lá, e ele não tinha. Para ele era tipo assim, do jeito que você tá, você pode vir, tudo é lícito, E assim, o que eu tenho para dizer? Lúcifer, em Ezequiel, capítulo 28, ele dá referência aquilo de Lúcifer, do que Lúcifer era, Era uma pedra preciosa, diante de Deus, jaspe, como jaspe, ônix, pedras preciosas diante de Deus. Até que se achou iniquidade diante de vossos olhos, e ele se perdeu, seu comércio se expandiu, e ele juntou um terço dessa parte de anjos caídos. Aí vai ser querubins, serafins, querubins, serafins e arcanjos com ele. Mas lá em Ezequiel fala sobre Tiro, mas dá a entender também sobre Lúcifer, Fala referência a Tiro, Está falando sobre Tiro, mas dá uma ênfase também a Lúcifer, certo? Vamos lá. Irmãos, líder, para mim líder é só Deus. E olha lá, porque até os anjos, como Miguel, Gabriel, Rafael, que são anjos, Gabriel e Rafael é citado na Bíblia, e Rafael não é citado na Bíblia, e Miguel e aí Gabriel é citado na Bíblia. Eles não se dão a entender como líderes. Eles falam que são irmãos como nós. Está entendendo? Anjos que são considerados arcanjos, eles dão a entender que eles são igual a nós. Que a Bíblia também cita que os anjos são um pouquinho superior ao ser humano. E assim, por que eu falo Lúcifer? Vou dizer uma coisa para vocês. Lúcifer, para mim, ele não é um líder ideal para nós. Um líder que ele pegue e diz para você que tudo é ok, sem ter regras e costumes, fica muito bagunçado. Porque você vai ser tudo lícito. Então tudo que você vai fazer é o certo. E muitas das vezes você vai fazer outra maldade. E vai ser como certo para você. Só que Deus, ele trata isso de uma maneira totalmente diferente, que ele fala assim, olha, eu tenho regras e costumes. Na minha regra, meus costumes, vale isso, isso e isso. Porque para o reino de Deus, nós temos que ser cada vez mais puros.
para receber o galardão de Deus. Nós não podemos matar, não podemos mentir, não podemos adulterar, né? Não podemos caluniar ou qualquer outro tipo de coisa. Dentro dos pecados que existem, tem vários pecados. Estou dizendo, existem vários, estou dizendo alguns. Então, assim, o que o rei precisa ter para ele ser rei? Ou um líder, para ele ser líder, primeiro, ele tem que pensar no povo dele, mais do que a si próprio. Lúcifer não pensa no povo, ele pensa em si próprio, no bem próprio dele, a própria liderança dele. Ele não pensa no outro. Agora vamos dizer Deus. Deus pensa no outro? Sim. E o que remete que Deus pensa no outro? Deus, sendo 100% Deus, 100% humano, Ele já habitou sobre nossas vidas. Ele se destituiu, não é destituiu, mas Ele se apossou da sua virtude como Deus, mas sendo Deus ainda, para vir como humano, para morrer por nós, para sofrer por nós e para nos dar salvação, porque antes nós éramos perdidos diante de Deus. Um líder, ele vai chamar pessoas, ele vai destituir pessoas, cargos, mas ele vai pensar num todo, ele vai pensar numa família inteira, ele vai pensar numa nação inteira. Ele vai olhar para uma nação e vai falar assim: o que a minha nação precisa? O que meu filho precisa? O que minha filha precisa para viver? Ele vai te dar comida, ele vai te dar casa, ele vai te dar amigos, ele vai te dar alguma coisa. E mesmo se ele não te dá nada dessas coisas, ele vai suprir a sua necessidade. Porque muitas das vezes a gente acha que para a gente se sentir bem, a gente precisa de uma casa. A gente precisa de ser rico. A gente precisa de ter dinheiro. Amigos, muitos amigos, uma mulher, um esposo. E muitas das vezes são coisas secundárias, mas a gente coloca como prioridade para nossas vidas. Tem muita gente que muitas das vezes está na rua, não são todos, logicamente, mas grande parte dessas pessoas, ela se sente grata, sabe? Porque elas percebem que, vamos colocar aqui, o hippie, né? A pessoa que é hippie. Você acha que, cara, ela pensa muito na natureza, ela pensa muito na comunidade, ela pensa muito no fraternal. Então, o sentimento dela vai ser só de paz. Ela só vai querer paz, o hippie. Então, assim, a pessoa só vai querer paz. Então, Deus, Ele mais que você peça algumas coisas, Ele vai te dar paz, muito mais do que qualquer outro tipo de coisa que a gente pode ter. Que muitas das vezes, né? E mesmo se Ele não der, Ele vai suprir todas essas ausências que a gente tem. E mesmo se morremos sem uma casa, mesmo se morremos sem um amigo, mesmo se morrer sem uma esposa, sem uma casa, Ele não vai deixar você desamparado lá no céu. Uma coisa disso, lá em Mateus, né? Na verdade, Mateus não, Lucas 16, né? Quando a gente tem o Lázaro, né? E o rico, né? O Lázaro e o rico, né?
que tinha aquela pessoa que não tinha nada, acabou morrendo, e foi encontrar, estava lá no céu, no seio de Abraão, junto com Deus, né? E aquele outro que tinha dinheiro, tinha tudo, né? Estava no Hades, e ele percebeu que estava sofrendo, né? E ele pediu para Abraão, me dê um pouco, né, de água para que eu possa molhar a minha boca, que estou sofrendo, não sei o quê. E ele fala assim, olha, daqui até aí tem um abismo, que eu não posso nem ir para aí, nem você ir para cá. Aí ele pega e fala assim, mas mestre, então, Senhor, né, Abraão, então faça que vá até meus irmãos, para que eles não entrem para ficar aqui onde eu estou. E ele fala assim, olha, se eu for lá, não vai adiantar nada, que eles escutem os profetas, porque lá, se eu for lá, se eles não estão nem escutando os profetas, imagina eu que eu estiver lá. Então assim, um líder, ele tem que ser capaz de todas essas coisas. Se ele não for capaz de todas essas coisas, para mim ele não é um líder. Amém?